O criador da Frente Parlamentar de Sustentabilidade, o vereador Ricardo Young, está aqui conosco nos estúdios da TV Câmara, ao vivo, na tarde dessa quarta-feira. Vereador, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para esse trabalho importantíssimo que vocês fazem. Vereador, mudanças estruturais na cidade podem significar a adoção de medidas de sustentabilidade que, a princípio, sejam medidas impopulares. Alguns exemplos: estender o rodízio de veículos, adoção de pedágio urbana. Como é que essas discussões podem envolver a sociedade civil? É verdade, você tem razão. Toda e qualquer mudança, e quanto mais radical for a mudança, mais incômodo ela pode trazer. Mas o importante é que nós possamos discutir a legitimidade dessa mudança. Não é por outra razão pela qual essa semana tivemos a casa cheia, né? No nosso evento das Segundas Paulistanas, no evento promovido pelo vereador Natalini, no evento do Fórum para Cidades Saudáveis e Sustentáveis. Eu acho que nós reunimos aqui mais de 1000 lideranças da sociedade civil organizada, todas elas falando da importância de se incorporar a sustentabilidade, propostas sustentáveis nessa gestão. Então, existe uma janela de oportunidade que nós não podemos deixar escapar. A população clama por mudanças na direção da sustentabilidade, a prefeitura precisa fazer isso e se abriu para isso, e a Câmara está bastante engajada para levar essas ideias à frente. E essa participação popular, mesmo em relação a temas que não ecoem de uma forma, a princípio, positiva perante a opinião pública, quão importante ela é nesse sentido? Então, vamos pegar um tema que toca a você, toca a mim e toca a maioria aqui dos nossos telespectadores, que é a questão da mobilidade, né? Todo mundo sabe que nós chegamos no limite da mobilidade individual. Todo mundo sabe. E nós somos viciados no automóvel, no transporte individual, e as pessoas, sempre que podem deixar o transporte público e optar pelo individual, fazem essa opção. Mas, no entanto, nós vamos ter que tirar os carros da rua. Essa é uma dura realidade. Mas nós não podemos tirar os carros da rua de forma autoritária. Ir lá, fazer pedágio urbano, aumentar taxas, etc. Nós precisamos criar condições para que os outros modais de transporte, ônibus, corredores, metrôs, CPTM, bicicletas, inclusive o uso das calçadas, né, sejam cada vez melhores, cada vez mais confortáveis. Por que nós temos estações de metrô que são agradáveis, com ar-condicionado, etc., e os terminais de ônibus são péssimos? Não é claro que se as pessoas puderem optar pelo metrô e não usar o ônibus, vão usar o metrô. E isso vale também para o automóvel. Bem ou mal, nós ficamos parados no trânsito, mas tem rádio, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, nós precisamos fazer com que o conjunto das opções de transporte sejam muito melhores. E como é que a gente vai fazer isso? Conversando com as organizações que estão representando legitimamente esses movimentos na cidade. Vereador, o senhor acredita que a população poderia deixar o carro em casa para usar mais o transporte coletivo, caso esse transporte coletivo tivesse a qualidade que a população espera dele? Eu estou convicto. Há estudos da USP, do Núcleo de Saúde da USP, coordenado pelo Dr. Paulo Saldiva, que vem demonstrando que existe um efeito silencioso do estresse do trânsito sobre as pessoas, que acabam aumentando em muito os problemas cardíacos e fatalidades, né? Quer dizer, ataques do coração, infartos, assim por diante. Quer dizer, as pessoas não percebem, mas quando elas estão dentro de um trânsito sem saída, encurraladas, elas são submetidas a um estresse, uma tensão imensa. Além de outras coisas, evidentemente, a qualidade do ar que elas estão respirando, as tensões todas que elas passam porque são insultadas ou insultam e assim por diante. Então, não é agradável se usar automóvel. E assim como na maioria das grandes cidades que resolveram essa questão, as pessoas usam intensivamente transporte público e as ruas andando a pé, isso não seria diferente em São Paulo. Há estudos que mostram, inclusive, que a maioria dos carros que circulam em São Paulo circula com um só
passageiro. São poucos os carros que têm 2, 3, né? No máximo é um motorista e mais uma pessoa, mas assim, isso é 80%, 70% do conjunto. Se a gente convocasse, hipoteticamente, 3 mil paulistanos para que eles deixassem o carro em casa amanhã e viessem trabalhar de ônibus, o senhor não acha que a percepção do serviço público de ônibus seria uma percepção que denotaria essa qualidade que deixa a desejar? Não, eu acho que se da noite para o dia nós fizéssemos isso, seria um caos na cidade, né? Haja vista quando nós temos alguns problemas graves de interrupção do trânsito, né? As opções são muito pequenas. Mas eu acredito que, na medida em que nós temos um problema com a classe média, né? A classe média compra todos os serviços, né? Ela compra serviços de transporte, ela compra serviços de saúde, então ela não usa muito serviço público. Então ela não sente que o problema do serviço público, da qualidade do serviço público é com ela, até que ela tem que usar. E aí, quando ela usa e ela começa a ver o quanto esse serviço deixa a desejar, ela começa a participar e exigir mais. Vou dar um exemplo, os cicloativistas. Boa parte dos cicloativistas se usa a bicicleta para trabalhar há muito tempo, mas boa parte dos cicloativistas são da classe média. Começaram a usar a bicicleta e começaram a sentir que a cidade não estava adequada para a cicloatividade. Então, o que começaram a fazer? Se mobilizaram, fizeram vários movimentos, estão conquistando um outro olhar das autoridades sobre a questão do transporte. Então, claro que quanto mais a classe média vier a utilizar o transporte público, maior pressão nós vamos ter. Agora, independentemente disso, nós já temos que igualar a qualidade do transporte público àquela que as pessoas têm, por exemplo, no metrô. Quando o rodízio ambiental de veículos foi criado pelo então secretário Fábio Feldman, ligado ao PV, no governo Mário Covas, a cidade de São Paulo tinha 4,5 milhões de veículos. Hoje, na região metropolitana de São Paulo, estima-se que são pelo menos 7 milhões de veículos que estão aí. Saiu hoje também a informação de que há uma prévia do PIB com variação de 1,35% sobre o resultado da economia em 2011. Isso mostra oferta de crédito, acesso ao consumo, como o senhor acabou de citar, e isso mostra que esse problema só tende a se agravar. Qual é a solução prática para ele? Não, ele só tende a se agravar se a gente continuar pensando de forma monocórdica, numa só direção, de que o carro tem que se universalizar, que só com o carro eu consigo ter liberdade e independência. Essa é uma visão tipicamente de um país que fez uma opção pelo automóvel. Não é assim em vários outros países, né? Agora, quanto antes nós tivermos muito claro que nós temos que tirar os carros da rua e que o carro vai ser um modo de transporte importante, mas para situações mais coletivas, familiares e de transporte de mais longa distância, mais rapidamente nós vamos poder forçar as autoridades a prepararem a cidade para um transporte público de qualidade. E agora, com a discussão do plano diretor, é a hora da gente aprofundar isso mesmo. Ontem mesmo, no evento do fórum que foi apresentado aqui, nós começamos essa discussão. A discussão da redistribuição da densidade da cidade de forma a aproximar moradias de emprego e diminuir a pressão de 3 milhões de pessoas que se deslocam todo dia. É um Uruguai. Sim. Se deslocando todos os dias na cidade. É um Uruguai. É como se evacuássemos um país como o Uruguai todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Vereador, esse é um tema dos mais importantes, a gente vai voltar muito a conversar sobre ele. Importância do meio ambiente, de políticas públicas que possam prover aí questões como sustentabilidade e estender essas questões de sustentabilidade em relação à cidadania, à participação popular, à ideia de cooperação popular. São assuntos que a gente vai falar aqui exaustivamente. A gente está à disposição do senhor. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Estou à disposição.